muito simples, isolada de tudo e de todos, que vivia seu Ribamar. Um velho que, após ter perdido sua esposa e seus 2 filhos para doenças incuráveis, decidiu se mudar para o mais longe possível das pessoas nas quais ele não gostava. Vagou e vagou até encontrar um lugar para se chamar de casa. Era em meio a uma serra, no meio do mato, onde só tinha vida selvagem e agora ele. Como ali não tinha dono, seu Ribamar decidiu construir ali sua nova casa. Catou algumas madeiras secas, fez uma mistura com barro e começou a construir sua casinha, que embora fosse simples, lhe traria conforto por muitos anos. Dias depois de trabalho, enfim sua nova moradia estava de pé. Uma casa de taipa embaixo de algumas árvores para fazer sombras. Começou a procurar coisas para fazer. Começou por criar uma horta com verduras e alguns legumes para consumo próprio. Foi até a cidade um dia e comprou algumas galinhas para ter ovos e carne, além de uma cabra para dar leite e outras coisas para sua casa. Meses depois, o que parecia apenas uma casa se tornara uma verdadeira mini fazenda em meio a uma serra. As pessoas, ao lhe ver pela cidade, de vez em quando, lhe perguntavam como ele estava, e ele sempre respondia que estava muito bem sozinho, sem ninguém. Um fogão a lenha para cozinhar suas refeições, um banheiro ao lado da casa, um galinheiro nos fundos da casa e sua horta na lateral, próximo a um pequeno córrego de água cristalina que descia serra abaixo. Já havia se passado anos. Seu Ribamar estava muito bem do que quando estava na cidade. Ali tinha tudo o que precisava do lado de sua casa. De vez em quando passava um caçador por lá e lhe pedia água e descanso. Sempre muito bem educado, ele atendia aquelas pessoas e logo depois eles se iam. Em um certo dia, passou um caçador por lá, lhe pediu água e logo em seguida começou a adentrar a mata e seu Ribamar ficou a cuidar de suas coisas. Mais tarde, quase no final do dia, aquele homem retornou e perguntou a seu Ribamar se por ali ele já tinha visto onça. Ele respondeu que não. Então o homem disse para ele ficar esperto, pois tinha encontrado muitas carcaças de animais mortos na mata e que poderia ser obra de uma onça. Seu Ribamar agradeceu o homem e que se foi antes da noite cair. Por volta das 6 horas, ele tomou banho e fez sua comida, e em seguida foi dormir. Acordou no meio da noite com sons estranhos de um animal dentro da mata. Ele sabia que eram urros, mas não sabia de qual animal poderia ser. Por precaução, buscou um facão e colocou debaixo da mesa da rede e voltou a dormir. Ao amanhecer, saiu para buscar mais lenhas e encontrou um porco do mato morto e todo estripado, embaixo de uma grande árvore. No tronco dela havia marcas de garras como se uma onça, pois ele já tinha visto marcas de onça quando criança. Procurou por mais marcas, mas apenas aquilo. Além do mais, que por ter uma vasta cobertura de folha no chão, impossibilitava dele ver qualquer rastro. Retornou para casa, mais cabreiro, pois já fazia 2 anos que ele morava lá e nunca tinha visto onça por lá. Foi até a cidade e conseguiu comprar uma espingarda, meia velha, mas que seria sua salvação noites depois. Ele percebeu que na cidade estava um clima de medo. Parecia que as pessoas estavam se escondendo de alguma coisa, e então ele resolveu perguntar. E lhe falaram que tinha um animal estranho rondando a região. Já tinha atacado várias propriedades. Estavam com medo de uma onça, e por isso as pessoas se restringiam a sair de casa para fazer qualquer coisa. Ele voltou para sua casa, e naquela noite ele não estava bem. Estava com muita dor de cabeça e quase não dormiu. Em um certo horário, ele resolveu fazer um chá, e para isso, teria que sair para fora de casa e ir até sua horta buscar algo para fazer o seu chá.
Acendeu uma lamparina, abriu a porta e começou a caminhar em direção à horta. Percebera que a sua casa estava inquieta. Ela olhava para todos os lados, principalmente na direção da mata, mas não tinha visto nada ainda. Pegou o que precisava e voltou para dentro. Ao colocar a chaleira no fogo, escutou outro grito daqueles. Dessa vez, estava mais próximo de sua casa. Escutou passos que vinham de dentro da mata e olhou pela fresta da janela. Viu uma sombra negra se movimentar entre as sombras da mata fechada. A lua estava nova aquela noite e sua luz ainda estava fraca, mas ele percebeu algo espreitando sua casa. A cabra e as galinhas se assustaram e o mesmo condor, com aquela dor de cabeça, ele decidiu abrir a porta e saiu com sua espingarda e deu um tiro em direção ao mato. Escutou um forte bufado de algo que não gostou daquela atitude tomada, mas aquilo saiu correndo para o mato e estava disposto a voltar mais vezes. Durante noites ele sentia-se observado sempre que saía para fora durante a noite. Tinha algo no mato, ele via sua silhueta e sentia um cheiro forte daquilo ali espreitar, mas ele não sabia o que era de fato. Até um dos caçadores lhe contou uma história que fez ele ficar pensativo. Eu estava caçando lá depois do morro. Estava em uma espera quando escutei um esturro de uma onça. Depois vi um urro mais alto que o esturro dela. Me deitei entre as madeiras e fiquei com a minha espingarda esperando. Quando eu vi, primeiro a onça passar numa velocidade enorme. Em seguida, vi um lobo gigante correndo de 4 patas atrás dela. Depois, aquilo que eu pensei ser um lobo ficou em pé e saiu correndo atrás da pobre onça. Não sei se o senhor acredita, mas aqui não tem só onça. Aqui tem coisa pior. Tem lobisomem. Fique esperto, meu senhor, pois tem coisa ruim dentro dessa mata. Ele novamente agradeceu e foi preparar sua arma, pois mais tarde aquela noite ele teria um encontro com o lobisomem da mata. Cedo ele fez sua janta, tomou um banho e se deitou com a espingarda e o facão de lado. As horas começaram a avançar e uma lua cheia subia no céu entre a floresta que cobria toda a serra. Ao longe, ele escutou um forte uivo vindo de dentro da mata. Se levantou e abriu a janela. Olhou para o céu e viu a lua cheia brilhando em meio às folhas. Fechou-a novamente e foi para a cozinha, onde colocou um pedaço de madeira no fogo para fazer brasa. Os uivos foram se aproximando e junto a eles, urros medonhos que ecoavam na mata. A cabra começou a berrar e as galinhas a cacarejar, quando um forte bufado do lado do banheiro, junto com um cheiro forte de podre, lhe avisou que a criatura já estava lá. Ele se afastou da porta e foi em direção ao fogão e pegou o tição de fogo ardendo em brasa. Quando viu pela fresta um forte e grande lobo negro que caminhava em pé em direção à cabra, que estava amarrada. É hoje que eu te pego, infeliz, falou seu Ribamar. Abriu a porta e foi rápido com o tição de fogo e lascou a madeira nas costas peludas da fera que urrou em alto e olhou para ele. Nunca tinha visto olhos daquele jeito. Eram mais acesos do que as brasas do fogo. Eram vermelhos. Um corpo forte e peludo, alto e com uma cabeça grande de cachorro. A criatura lhe deu um tapa tão forte que quase ele caiu dentro de casa. Rapidamente disparou contra a criatura que se aproximava e, ao receber o tiro, saiu correndo para a frente da casa. Seu Ribamar entrou para dentro com um dos dedos da mão quebrado. Fechou a porta e na sala via a criatura andando em círculos. Cada vez que ela se aproximava, ele atirava. De vez em quando acertava um, pois ela gritava. Quando já era na madrugada, a criatura colocou abaixo a porta da sala, pegando Ribamar de surpresa que caiu entre a sala e a cozinha. Sua cabeça escorria sangue, sua visão já estava ficando embaçada, quando viu a criatura entrar de 4 patas e ficou ali a olhar. Quando ela preparou o bode e saltou sobre ele,
mas que depressa pegou seu facão e com um único golpe acertou a barriga da criatura, que com urros e pulos saiu correndo, derrubando a porta da cozinha e entrando mata dentro. Após aquilo, ele desmaiou, só se acordando no outro dia com um dos caçadores lhe chamando. Depois de ter sido levado para o hospital e ser tratado, voltou para casa. Consertou as portas e saiu atrás da criatura pela mata, pois sabia que aquilo não tinha ido muito longe. Perto de um homem, o homem disse que tinha visto a criatura. Ele encontrou um corpo de um homem com um odor pútrido já, com marcas de tiro e um grande corte no abdômen, pelo qual seus entranhas saíam para fora. Ele nunca tinha visto tal pessoa, mas sabia que ele era o maldito lobisomem que tentou lhe matar. Depois de tudo aquilo, seu Ribamar ainda viveu anos morando sozinho, até que um dia encontraram seu corpo na rede, com sua espingarda e o facão do lado, mas nenhum de seus animais. Talvez tivessem sido soltos antes dele morrer, ou foram devorados pelos animais selvagens. E lá ficou o legado dele por ter matado um lobisomem e ter ficado vivo para poder contar a história. Boa noite e fiquem com Deus.